Sejam bem-vindos a mais um estudo do KardecTube do projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Esse é o vídeo de número 45. Nós estamos na introdução do projeto que visa analisar a obra de André Luiz. Estamos na parte final da introdução, onde estamos vendo textos de Kardec, onde ele procura mostrar aquilo que nós intitulamos critérios para algo ser considerado espiritismo. Uma vez que a gente se depara com algum conteúdo, seja um livro, seja um vídeo, em que esse conteúdo se apresente como algo sendo espiritismo, como a gente faz para saber o que precisa para algo ser considerado espiritismo ou contraditório ao espiritismo? São justamente esses textos que a gente vem analisando, mostrando que Kardec tratou muito bem disso. E não só ele mostrou aquilo que caracteriza o espiritismo, como ele também mostrou por que a sua teoria é a melhor. E em que sentido ela é a melhor, e como, mesmo após Kardec, até os dias de hoje, ninguém fez nada parecido. Nem parecido, que dirá superior em termos de teoria, de qualidade, de critério. Esses são os textos e as reflexões que a gente tem feito nessa parte final da nossa introdução. Vocês bem sabem que depois a gente vai, então, iniciar a obra propriamente dita, comparando sempre ela com a obra de Kardec. Bom, nós estamos justamente numa parte do livro A Gênese, que é a primeira parte, o capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, justamente o capítulo onde Kardec trata disso com muita profundidade, sobre o assunto que nós estamos tratando. A gente vai pegar mais alguns itens desse capítulo espetacular para abordar o assunto e mostrar Kardec explicando como o espiritismo foi elaborado, como o espiritismo foi feito, porque ao mostrar como ele foi elaborado e feito, a gente aprende aquilo que pode ser considerado espiritismo e por que a sua teoria tem autoridade. Então vamos ver agora o item desse capítulo 1 da Gênese, o item 14, em que Kardec vai dizer, abre aspas, como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim, não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidentemente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Então, ele vai mais uma vez explicar
como o espiritismo foi elaborado, que tipo de elaboração é essa e as características dessa elaboração. Vejam quantas informações importantes ele dá aqui que a gente precisa entender e refletir para justamente entender a qualidade que tem a teoria espírita e também poder comparar essa teoria que Kardec está se referindo aqui com aquelas que se apresentam sendo a sua continuidade ou sendo até mesmo a sua superação, como é, por exemplo, a obra Nosso Lar, que a gente pretende analisar. Então, ele começa deixando absolutamente claro o meio pelo qual o Espiritismo foi elaborado. E ele diz taxativamente que o Espiritismo, como meio de elaboração, procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas. E que forma é essa? Aplicando o método experimental. Então é muito importante, tanto para o movimento espírita, quanto para aqueles que estão fora do estudo da teoria espírita, saber quando a gente diz que o espiritismo é uma ciência. E essa classificação, essa conceituação, ela é no sentido mais rigoroso. Por isso que ele diz que o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas. O espiritismo, ele é uma ciência tanto quanto as demais ciências positivas. Aquelas que aplicam o método experimental, aquelas que se baseiam na observação dos fatos e deduzem as consequências, deduzem os princípios e as consequências desses fatos, desses efeitos, se chega à explicação das causas, como todas as boas teorias científicas. É muito importante a gente entender isso. A cientificidade do espiritismo é absolutamente do mesmo grau que as demais ciências. Como a física, como a química, como a biologia. Porque ela foi elaborada absolutamente, como ele diz aqui, exatamente da mesma maneira. Então não é possível fazer jogo de palavras para tentar dizer o contrário sobre o espiritismo. É interessante que muitos homens de ciência não querem admitir isso que Kardec coloca aqui, porque eles sabem da força que esse tipo de informação que Kardec está dando aqui tem. Porque o homem de ciência, evidentemente, não quer negar a ciência, mas ele quer negar o espiritismo. Só que quando Kardec mostra que o espiritismo foi feito nas mesmas bases de elaboração, isso incomoda aquele homem de ciência preconceituoso. Porque se o homem de ciência ou qualquer pessoa tentasse negar o espiritismo, ele teria também que negar ciências, as demais ciências. Por uma questão de lógica, porque todas foram elaboradas partindo das mesmas bases, do mesmo método experimental. Então isso é muito importante. Da mesma forma, o movimento espírita, que ingenuamente trata o espiritismo como uma filosofia ou como uma religião, deve se atentar para isso que Kardec está dizendo aqui. O espiritismo é uma ciência exatamente da mesma forma que as outras. Portanto, eu tenho que tratar ela como uma ciência, estudar ela como uma ciência, aplicar ela como uma ciência e, se eu quiser, desenvolvê-la como uma ciência. Então a gente teve na história do movimento espírita o erro tanto do movimento espírita, que não entendeu o espiritismo
espiritismo como uma ciência, porque não prestou atenção, porque não estudou, e aqueles estudiosos de fora que julgam o espiritismo mais uma religião ou uma simples filosofia. E, portanto, ele não respeita da mesma maneira, porque ele considera sério uma teoria científica. Só que quando a gente descobre que o espiritismo foi feito da mesma maneira que eu não posso jogar fora as ciências, da mesma maneira que eu não posso nem criticar e nem negar a ciência. Ciência não se nega. Porque a ciência não é uma questão de opinião pessoal, de crença particular, de escolha de crença, de fé. Ela é a representação do estudo das próprias leis da natureza. Para eu criticar uma ciência, eu tenho que mostrar os seus erros com algum método melhor. Para eu negar uma ciência, eu tenho que mostrar que ela está errada. Eu não posso simplesmente negar porque eu não gosto, porque eu tenho um preconceito. Então é absolutamente revolucionário e importante o que Kardec começa dizendo aqui. Para todos, até mesmo para o meio espírita. Que acham que o espiritismo muitos acham que o espiritismo é importante, mas não entendem a força e o modo de elaboração dele. Mesmo os espíritas e mesmo acadêmicos que são espíritas, que tratam as ciências de uma maneira e a ciência espírita de outra. Sendo que elas têm o mesmo peso. A diferença vai ser que ao aplicar esse método a um objeto novo, a um conjunto de fatos e fenômenos novos, evidentemente que eu tenho algumas diferenças de desenvolvimento na metodologia, na teoria. Isso é natural em cada ciência. Mas o eixo principal, aquilo que marca o espiritismo como um estudo científico, tal qual as outras, a gente vai ver que foi exatamente assim que Kardec procedeu. Portanto, a ideia da existência dos espíritos e da relação deles conosco, e da moral espírita, que é uma consequência disso, é fruto de uma ciência positiva, de um método científico rigoroso. Não é mais uma questão de crença, de fé, de religião, de opção. Porque o espiritismo foi elaborado tal qual. E aí, para a gente entender melhor esse método experimental, Kardec explica ele com detalhe. Vejam que ele diz: fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Por isso que eu preciso de uma ciência nova. Então, eu tenho fatos, isso é muito importante. Então, não são falácias, ilusões, farsas, são fatos. E que ao tentar aplicar toda a ciência conhecida, essas teorias não conseguiram dar conta de explicar esses fatos novos. Portanto, eu preciso de uma teoria nova, que foi o que Kardec fez. E agora eu tenho, então, uma ciência nova. É assim que se dá o surgimento de uma ciência nova. Ao não poder ser explicado pelas teorias já existentes, e ao se apresentar um conjunto de fatos novos, eu preciso agora desenvolver uma nova teoria. E é exatamente isso que o Espiritismo é. É uma ciência nova que tem um conjunto próprio de fenômenos, de fatos, porque ele não estuda fatos já conhecidos, que são já da alçada da química, da biologia, da física. Ele tem o seu conteúdo, o seu objeto. Ele é mais uma ciência. Então não adianta eu tentar usar a física, a química, a biologia para entender o espiritismo. Da mesma maneira que o espiritismo não vai tratar dos fenômenos ligados à química, à biologia e à física. Porque ele estuda fatos novos que ele tem competência para analisar. Por isso que Kardec vai dizer, o espiritismo não é da alçada da ciência, lá no Livro dos Espíritos. O que ele está querendo dizer? Que ela é uma ciência nova
que não pode ser estudado pelas ciências já existentes, que lidam com a matéria. O espiritismo vai lidar com outro objeto de estudo. E aí ele mostra, ele os observa, esses fatos novos, compara e analisa. E é por isso que Kardec inicia sua obra apresentando os fatos, apresentando as teorias existentes que tentaram explicar esses fatos, e mostrando que os fatos eram novos e que as teorias existentes não davam conta. E aí ele mostra todo o trabalho dele de observação, comparação e análise. E ao analisar os fenômenos, ele vai remontando dos efeitos às causas. Ele observa os efeitos e vai apresentando as causas, deduzindo as causas. E na análise desse conjunto, ele estabelece as leis desses novos fenômenos. Por isso que são leis naturais que estão, portanto, na natureza, que não são invenção, que não é opinião, que não é imaginação. Está na natureza. Estão na natureza os fatos, os fenômenos que o Espiritismo estuda. E ele tem, a ciência tem. Então vejam a profundidade e o rigor dos critérios usados. E uma vez estabelecidas as leis, eu já sei a relação de como as coisas se dão, como elas funcionam, por que acontecem, por que não acontecem. Agora eu vou tirando as consequências dessas leis, que é como qualquer ciência. Toda ciência ela tem o seu conjunto de consequências e aplicações. É por isso que a partir das diversas ciências o ser humano vai aprendendo a lidar com os fenômenos e transformar esses fenômenos, esse conjunto que ele aprende a se relacionar, ele vai desenvolvendo tecnologias, aplicações para melhorar, inclusive, a sua vida cotidiana. É assim que a gente tem todo um conjunto de tecnologias que cada ciência proporciona, que explicam, que se entende, se explica os fenômenos, e eu tiro deles possibilidades de melhorar a saúde, de criar tecnologias de comunicação, de transporte, de conforto. O Espiritismo também tem as suas consequências e as suas aplicações. A diferença é que as consequências e aplicações do Espiritismo elas são muito graves. Porque como o Espiritismo vai na sua ciência mostrar que a morte não existe, eu tenho agora a maior de todas as consequências da existência humana. Porque ao provar através de um método científico positivo que os homens, que as almas dos homens continuam existindo, isso muda absolutamente, radicalmente a história da humanidade. Porque todos aqueles que a gente acreditava mortos estão vivos e podem se comunicar. E mais, a vida fora da matéria, do corpo orgânico, é a principal. Os espíritos têm ocupações. Os espíritos têm um objetivo, têm uma evolução, têm uma finalidade, têm um sentido. Há uma consequência em que coloca a existência de Deus agora como possível. Há agora uma razão científica para a aplicação da moral, porque conforme as ações do ser humano, ele sofre as consequências nesse novo mundo, que é o mundo normal, primitivo, de onde o espírito veio. O mundo secundário, limitado e temporário é esse. Vejam a série de consequências em que os fenômenos espíritas, explicados agora pela ciência espírita, trazem para a humanidade. Porque até então, a ideia de uma vida que continua depois da morte do corpo,
a ideia das consequências morais, isso tudo era algo da opinião religiosa ou filosófica apenas. Mas agora eu tenho uma ciência comprovando, isso é um fato natural, é um fenômeno natural comprovado e explicado por uma ciência, assim como os fenômenos da física. Vejam o peso disso. E a ignorância do movimento espírita de pegar justamente isso que é o especial do espiritismo e tentar transformar o espiritismo em mais uma religião. Só que já existiam milhares de religiões falando isso. O fato novo, extraordinário e revolucionário do espiritismo é fazer isso cientificamente. Aliás, é por isso que Kardec vai por esse caminho. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida, assim como não apresentou como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos. Então não foi uma hipótese, uma teoria pensada, imaginada. Os próprios fenômenos se mostraram e deram essa resposta. É muito mais forte. O espiritismo não foi imaginado. E aqui vem uma outra informação importante que Kardec dá, até mesmo para os críticos do espiritismo, que dizem que Kardec fez ou não fez tal coisa baseado nos seus preconceitos, em ideologias políticas ou culturais. Ele vai mostrar que nenhum princípio do espiritismo foi fruto da imaginação e da hipótese do homem. Inclusive ele, Allan Kardec, o espiritismo é fruto da observação dos fatos, todos os princípios, ele deixa muito claro. Nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Então eu não posso dizer que Kardec criou o evangelho segundo o espiritismo, como até alguns espíritas dizem, por causa de alguma relação com o catolicismo, para atrair seguidores, várias falácias e mentiras que existem hoje. Tudo isso é fruto da própria consequência e dedução da observação dos fatos espíritas. Concluiu pela existência dos espíritos quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos. Então não é que Kardec olhou para os fenômenos ou alguém olhou e disse assim, deve ser os espíritos. Pelo contrário, se imaginavam outras causas. Aliás, isso coloca por terra a teoria de que foi fruto da imaginação, de um chamado inconsciente coletivo. Porque o inconsciente coletivo imaginava outra coisa e o fenômeno disse outra, disse o contrário. Como pode ser fruto desse inconsciente coletivo o que os espíritos disseram, se eles disseram o contrário do que a maioria das pessoas pensava? Veja a contradição, porque isso é uma falácia. O fenômeno se apresentou como os espíritos, né? Procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Ele deixa claro isso. E também tem alguns espíritas que acham que parte do espiritismo foi invenção de Kardec, ou conveniência de Kardec, ou influência que Kardec sofreu de algum autor, de alguém que conviveu com ele. Tudo falácia que ele deixa claro aqui. Mas essas mesmas pessoas que dizem isso, elas não dizem isso da física, da química e da biologia. Vejam como elas não tratam o espiritismo como ele é devidamente, uma ciência. E por isso que Kardec não fez, inclusive, como a obra Nosso Lar se pretendeu fazer, né? Que é simplesmente narrar algo como uma história bíblica. E a partir dali eu tiro uma crença. Kardec fez uma ciência. Ele não se baseou em relatos, em histórias, em romances. Não foram os fatos que vieram a posteriori a confirmar a teoria. Então eu tinha uma teoria, depois vieram os fatos para confirmar. Não. Primeiro vieram os fatos, e dos fatos se deduziu a teoria. É a teoria que veio explicar e resumir os fatos. E por isso que ele fala de novo, de uma maneira enfática, pois, rigorosamente exato
dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não um produto da imaginação. Então, o Espiritismo não pode ser considerado uma religião e nem uma filosofia, porque a própria filosofia ela é baseada na imaginação do filósofo. Através das reflexões filosóficas aliadas à imaginação que o filósofo vai elaborando seu sistema. O Espiritismo não foi assim. E aqui ele mostra algo muito importante, né? As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Kardec dá uma informação histórica muito importante. Porque até o surgimento do método experimental, a humanidade pouco evoluiu. Porque o que a gente tinha eram sistemas sobre sistemas. Filósofos discutindo eternamente com filósofos. Filósofos criando uma nova filosofia para rebater outros filósofos. Ou filósofos revendo toda a filosofia e partindo para construir um novo sistema. O método experimental foi revolucionário. Não é à toa que a gente tem uma humanidade antes e depois. Só que se acreditava, e aqui vem o ponto-chave, isso é muito importante para a gente concluir. Durante toda a história da filosofia e da própria ciência, que é muito mais curta, se acreditava que este método experimental só era aplicável ao estudo da matéria. Por isso as ciências materiais. Então, todas as questões de metafísica se acreditava que ela não era possível fazer ciência das coisas metafísicas. Elas ficariam somente na metafísica, justamente nessa área da filosofia. E até hoje, a grande maioria dos especialistas ainda acredita nisso. Mesmo os especialistas que são da academia e que conhecem Kardec. Olha que coisa curiosa. Mas o que Kardec vai mostrar é que é possível aplicar o método experimental da ciência positiva para as coisas metafísicas. Quem foi o primeiro a fazer isso? Ele. E quem foi o único que conseguiu fazer bem isso? Ele. Porque pós-Kardec, os chamados cientistas tentaram fazer ciência como ele e erraram. E por isso que esses erros são alvos de crítica daqueles que continuam achando que não é possível fazer ciência das coisas metafísicas. Mas essas pessoas não entenderam que esses erros Kardec não cometeu. E essas pessoas não entenderam que elas têm que aprender com Kardec algo novo na história da humanidade. Então, os especialistas em como fazer ciência têm que aprender com Kardec. Não é Kardec que tem que ser atualizado por eles. Olha que coisa interessante. Porque Kardec foi quem conseguiu fazer o que eles não entenderam e também não sabem fazer. E por isso muitos acham que não é possível fazer. Então vejam a importância da gente entender o que ele já disse lá na Gênesis. Sobre o que é o Espiritismo e, consequentemente, se ele é tudo isso, o que ele não pode ser. E qual é a sua força, qual é a sua novidade, qual é a sua exclusividade. Com isso, a gente encerra e continuaremos estudando mais alguns itens desse capítulo extraordinário nesse assunto tão importante. Até lá.